fraqueza. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos exércitos, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor revelará pelo fogo a obra de cada um. Ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Ou madeira, feno e palha. Quem é este que o vento lhe obedece? Quem é este que a muitos transformou? Quem é este que desceu da sua glória? Veio à terra pra morrer em teu lugar. Quem é este? Quem é este que o vento lhe obedece? Quem é este que a muitos transformou? Quem é este que desceu da sua glória? Veio à terra pra morrer em teu lugar. Mas a morte não venceu o meu Jesus, que ressuscitou e em breve vai voltar. Jesus há de voltar e eu ouvirei. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, os que não amaram sua vida.
É isso aí, gente. Bom dia a todos os nossos irmãos, ouvintes aqui, amigos do programa Hora da Primícia. Estamos ao vivo agora aqui nesse momento, nesse dia, né? Terça-feira, dia 8 de julho, dia de participação do nosso irmão, também o início da palavra, né? O senhor Sérgio Roberto Alves, que em instantes já estará ao vivo conosco aqui após o nosso intervalo comercial, tá bom? Gente, você que está conosco aí, conectado nesse momento, já convido você a deixar o like aqui na nossa live, se inscreve também no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades que são lançadas por aqui para você, tá bom? E um recado aqui também muito importante, que não pode faltar, é que temos aí uma dica mensal em vigor, que é a dica A Cura da Lepra, né? Que é um livro, né, da editora Vento Sul, que fala bastante com a gente aqui, né? Você sabe o que a lepra significa no mundo espiritual? Isso você descobre aí junto com esse material, que também está disponível. Tem 3 mensagens desse material lá na TV por assinatura e também disponível para download, né? Na própria editoraventosul.com. Certo, gente? Então, dado o recado aí, né? Hoje, daqui a pouquinho, temos o Ministro da Palavra junto com o nosso irmão Marcelo Duarte, Túlio Sôligo e eu aqui também, que vamos estar juntos compartilhando da Palavra de Deus. Certo, gente? Vamos lá então, um breve intervalinho comercial e em seguida estamos de volta, tá bom? Não sai daí, aproveita esse momento, né, para curtir, comentar, compartilhar, né, para levar essa mensagem do reino aí para todas as pessoas, tá bom? Manda esse link aí para os seus convidados, para os seus amigos aí, certo? Já já estamos de volta. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. Um sonho, um projeto e mãos à obra! Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21-99750-6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins. Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budac, em Rio do Sul. Fone 47-98811-9046 ou 47-3522-2172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. O que antes você não conseguia disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução.
Já Tavares, Microderme na mão. Fone 19 98210 0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47 99741 3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Aqueles que guardaram as palavras da profecia desse livro. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para nos testificar estas coisas, igreja. Estas coisas, igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã. Certamente venho sem demora. A Bíblia diz: amai a Deus acima de qualquer pessoa. Muito bem, gente, estamos aqui agora ao vivo nesse momento, a nossa tela cheia aqui com os nossos convidados de hoje, nossos irmãos aqui, Sérgio Roberto Alves, Marcelo Duarte, Túlio Sônego, conectados aqui já para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse último final de semana, coisas maravilhosas que Deus trouxe para nós, que com certeza tocaram o nosso coração, né? Que foi essa mensagem, essa live especial, né? Que o Senhor trouxe para nós, que mexeu, que, né? O fluir do rio da vida, um plano estratégico trazido por Deus para ganhar cidade, para ganhar um país, para ganhar o planeta. É o mesmo plano, né? E esse plano Deus ele quer executar dentro de cada casa, de cada lar, em cada família. Deus quer estabelecer o seu reino e a sua igreja. E hoje, então, esse é o nosso bate-papo aqui, o tema desse podcast aqui que nós vamos fazer juntos com os nossos irmãos convidados. Então, primeiramente, né, quero dar um bom dia aqui para o nosso irmão aí, ministro da palavra. Bom dia e bem-vindo ao programa Hora da Primícia, nesse momento especial aqui de comunhão que nós temos juntos.
Bom dia, Patrick. Bom dia a todos aqui que estão conosco, aqui os convidados, né? Que Deus abençoe ricamente a todos. E também um bom dia aí, aqueles que de madrugada se levantaram para estar conosco aqui nesta comunhão. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Marcelo Duarte também ao vivo de Araranguá. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Túlio, Patrick. Deus abençoe a todos aí, que sirva para nossa edificação, sabe? Com bate-papo aí. Amém. Glória a Deus. E o Valmir, né? Conhecido também, mais conhecido por Túlio, né? Ali de Criciúma. Bom dia para ti. Bem-vindo aqui ao programa Hora da Primícia. Bom dia, apóstolo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. E que Deus possa nos usar, né? Nessa manhã. Amém. Que saia da nossa boca somente aquilo que edifica, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos aqui iniciar, né, um pouquinho dessa conversa. Eu quero pedir para o ministro, assim, né, primeiramente, conta pra gente, né, essa live especial aí, Deus tem um propósito muito grande aí com a sua igreja, porque aquela imagem, né, aquele tema, fluir do rio da vida, né, aquilo ali ministra muito aos nossos corações, né, e eu lembro que tu comentou que tu trouxe isso lá também, um pouco da tua experiência com a obra civil, a tua parte onde tu trabalhava, e eu queria que tu compartilhasse com a gente, assim, um panorama geral desse projeto divino que Deus tem, que eu creio que é um projeto que ele, ao mesmo tempo que ele é macro, ele é micro, né? Porque ele atua desde o começo lá no grupo familiar, e ele também serve para o macro lá no país, no planeta, ele funciona para todo mundo. É verdade. Eu trabalhei desde os 18 anos até há 15 anos atrás aí, com construção civil, com projeto hidráulico, elétrico, essas coisas todas. Então a gente conhece um pouco. Então eu tenho que usar essas figuras para explicar o reino, porque o reino se explica através da natureza, através do trabalho, através do corpo humano. De tudo que você quer usar, você pode fazer uma correlação com o reino, que você ensina os princípios do reino. Então, aquela live de domingo de manhã foi muito importante, porque todos nós que ficamos assim fazendo todas as semanas a mesma coisa, a gente acaba se desviando, se desmotivando, acaba esfriando, acaba perdendo aquele sabor de fazer a obra com vigor, com energia, com amor, sabe? Porque é uma rotina, vira rotina. Um pouco a gente desanima porque não tem acréscimo, não tem novo convertido, não tem pessoas novas, não estão ajudando. O líder se sente às vezes abandonado, né? E as pessoas não entendem que todos têm que botar o ombro debaixo da carga, né? Então ali Deus deu uma oportunidade de mostrar o revigoramento do líder espiritual do grupo, né? Ali mostrou a economia divina, ali mostrou o evangelismo, ali mostrou a importância do apacentamento, ali mostrou o futuro glorioso das nossas vidas. E como Deus distribui a comida com cuidado, com amor, que deixou aquele depósito, já faz 35 anos, não termina a água. Sim, é verdade. Sabe, ministro, eu queria assim, trazer um breve relato, um testemunho aqui também, né, de algo que Deus fez com essa live especial aí, né? A gente foi domingo de manhã, então 8 horas da manhã, aqui na Igreja de Torres, eu e Luiz, a gente não pode acessar essa mensagem, porque a gente tem oração, intercessão na igreja, enfim. Mas a gente estava tentando ficar ligado no mesmo pensamento, né? E a gente começou a orar, eu e o Luiz, antes do culto, e mais uma irmã que estava lá também. A gente começou a orar e pedir para Deus, Senhor, né? Para Ele tomar conta do nosso culto, para Ele trazer os eleitos e tudo aquilo que a gente faz sempre. E durante o culto, depois, né, a gente começou a chamar os líderes de grupo familiar para vir para frente para testemunhar um pouquinho, falar como é que tá lá o grupo, né? O que Deus está fazendo. E cada um falou um pouquinho, e no final que eles compartilharam, né? A gente não falou nada, né? No final a gente convidou, né? Quem quer aí, né, abrir o grupo familiar na sua casa, então vem aqui que nós vamos orar por vocês, né? Para Deus ajustar isso. E a gente, né, foi até surpreendido, né? Porque 4 famílias, né, decidiram aí abrir a sua casa, né? Foram convencidas aí pelo Espírito, né?
E a gente orou e abençoou já esses grupos familiares que vão estar durante a semana aí abrindo, né? E sendo ajustados, data, horário, tudo, né? Para começar. Então eu vejo assim que essa mensagem, só a gente assim, só sentiu assim que tinha uma responsabilidade que Deus quer trazer para a gente voltar a produzir mais para Deus. E ali durante o culto mesmo, durante a mensagem, que a gente nem estava assistindo ainda, Deus já estava operando dentro da igreja para trazer esse ânimo novamente para todos os irmãos que estavam ali, que fazem parte da igreja, né? Eu creio assim que foi muito proveitoso para todos nós rever o sistema de Deus, e nós não temos que viver o sistema racional, nós temos que viver o sistema de Deus. Então ali aquilo esclareceu que nós devemos retornar para os princípios. Amém. Isso é verdade. Ter sucesso, né? Creio que até foi um alento para muitos assim que recuperaram assim, refrescaram a memória assim, porque todo mundo já sabe aquelas coisas. Só que como não se fala frequentemente, a pessoa acaba esquecendo, a nossa memória é fraca. Sim. E aquilo revigorou a nossa alma, e o Espírito Santo incentivou a gente a recuperar o perdido aí, eu creio. Amém. Glória a Deus. E Marcelo, também conta para nós um pouquinho aí a tua percepção, né? O que Deus te tocou nessa última semana, falando aí do fluir do rio da vida. Essa mensagem me tocou muito a respeito da oração, né? Que tem que começar com oração. Não adianta. A oração é essencial no reino, né? Amém. Então, cada vez que a gente busca o Senhor, a gente tem que reivindicar, né? E os grupos familiares, a gente tem que reivindicar as almas, a gente tem que reivindicar o governo da cidade, a gente tem que reivindicar todas as coisas para o Senhor, né? Porque se não acontece no mundo espiritual, e ontem mesmo meu irmão estava falando a respeito, me ligou para perguntar como é que era a região e tal, e eu falei, Deus tem agido bastante aqui na região, e eu vejo assim que o céu está bem limpo, né? Então, como acontece no espiritual, no natural, também as coisas se desenvolvem melhor. E é isso que me tocou muito, assim, né? A questão também ali de, não sei se foi no culto mundial ou não, a respeito da orientação dos cultos, né? Da união dos grupos familiares ali, que é o culto de comunhão, né? Aquela orientação foi maravilhosa, né? De estar orando pelos nossos irmãos, orientando eles ali, porque às vezes a gente entra num emocionalismo, né? Sim. Num culto, e quer fazer muitas coisas, né? E ali foi dada uma orientação, assim, de como proceder dentro do culto. E isso foi maravilhoso também para mim. Amém. Benção, né? E para ti, Túlio, como é que foi também esse pouquinho dessa mensagem de domingo? Essa mensagem de domingo foi importante, e eu digo, vou até dizer para o Sérgio agora, né? Eu acho que o terça e quinta está faltando, tá? Porque a gente ficava ligado, eu sei que é difícil, mas o povo precisa ser empurrado, eu creio, né? Amém. Então, eu vejo assim que Deus é o grande economista, né? Eu até anotei ali, porque a gente tem que se basear nele, né? Se a gente olhar um país, ele se move pelos economistas, né? E Deus é o nosso maior economista que a gente pode ter. Então, a gente tem que estar sempre ligado nas mudanças, né? Porque a palavra não muda, mas as mudanças existem, né? E nós precisamos estar atentos, né? Para que o fluir do rio venha a trazer as novidades, porque todo dia é novidade. Às vezes tem pessoas que dizem, mas é toda a vida a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. A mesma coisa é a tua mente. Mas a palavra de Deus, o Cristo, ele vem toda a vida com novidade. E a gente tem que estar atento a isso, né? É verdade. E há um frescor do Espírito Santo, todo dia. E é por isso que as pessoas que realmente se decidem a se entregar para Deus, elas não têm mesmice, não têm rotina, porque a vida delas é orgânica. Cada dia, cada momento do dia tem novidade, tem notícias do Senhor, tem acontecimentos
fatos que vão ocorrer que Deus está proporcionando. Então, como uma pessoa rendida ao Espírito, é uma vida muito dinâmica e muito boa, né? Porque ela não para pensar nela, não para pensar nas suas próprias coisas, porque ela está sempre ligada no que Deus vai falar e o que eu tenho que fazer para Ele. Amém. Então, eu nunca penso nas minhas coisas particulares. Porque o Senhor cuida de tudo. Né? Glória a Deus. E ele cuida mesmo, ele coloca a ordem dele em todas as coisas, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu lembro, né, no começo de todas as coisas, o começo do grupo familiar que eu participei lá na casa da minha mãe, que tem até hoje o grupo lá, né? Glória a Deus por isso, né? Que tá em pé. E eu lembro, assim, que lá no começo tinha um vigor enorme. Aquilo energizava a comunidade, porque tinha uma novidade divina ali e todo mundo queria saber. Só que os momentos que a gente vê que o grupo ele vai murchando, não é por causa das pessoas, não é por causa da quantidade que veio, que não veio no grupo. Eu comecei a notar que o que faz murchar o grupo familiar é a falta da nossa entrega, né? Da nossa consagração para aquele momento ali. Porque começa a virar um negócio normal demais. A gente acha o grupo familiar uma programação simples. É como trabalhar todo dia. Vamos levantar, vamos lá, vamos fazer. Começa a tal hora, termina a tal hora. Como se tivesse um relógio ponto ali, né? Mas não tem. Né? O Senhor, ele quer uma entrega diária. Eu lembro lá no começo, o que se buscava? Como que a gente aprendeu? Sai da tua casa. Né? O grupo familiar, tu tem que sair da tua casa, convidar as pessoas, buscar os eleitos, ver onde é que tem os problemas, né? O líder do grupo familiar, ele sabia as minhas dificuldades, né? Ele sabia até onde ele podia me levar, até onde ele não podia, e ele ia me tratando, ele ia me aguentando, que nem o ministro falava aqui no bastidor, né? Ele ia me aguentando e daqui a pouco ele ia me mudando até chegar no ponto que realmente eu vou ficando melhor. Então, eu vejo que o grupo familiar, temos que ter, né, de volta, e Deus está trazendo isso, né, de volta, esse vigor, né, essa busca intensa, com amor, né, por essa obra que Deus colocou aí na nossa mão já. Tem um grupo familiar de muitos e muitos anos que estão aí já ativos, né, mas eles precisam voltar a produzir para Cristo. Eles têm que sair, né, da mesmice, né, ministro? Veja assim, ó, que quem instituiu esse modelo de vida prática da igreja, de sistema da igreja, foi o próprio Jesus. Como é que eu vou fazer diferente? Entende? Então, nós estamos há 35 anos batendo na mesma tecla. E nós temos que olhar para o livro de Atos e saber que a igreja se desenvolve dentro de uma casa. Jesus não a mandou alugar o cenáculo para fazer grupo familiar, porque lá que aconteciam os cultos, né? Geralmente, e às vezes também na casa de umas pessoas. Então eu não posso mudar. Se você olhar assim as cartas, a igreja que estava na casa do fulano, a igreja que estava na casa do Beltrano, e eram grupos grandiosos. Sim. Né? Mas Jesus, lá nos evangelhos, antes de tudo acontecer na vida prática, ele disse em Lucas 9, pouco ali, ele disse: assentai-vos em grupos no máximo de 50. Então isso também é uma dica do Senhor, que o grupo familiar não deve exceder 50 pessoas. Quando chegar nesse ponto, tem que dividir, botar um líder para abrir outro grupo. Entende? O ideal de um grupo é em torno de 20 pessoas, né? Não tem ideal, mas assim, para um líder, conforme a sua capacidade, a sua intimidade com Cristo, ele pode atender todos, ir da casa de todos, orar, visitar, conversar, fazer cura interior no sábado, no domingo. Entende? De manhã. Sim. Ele pode dar um alimento extra para as ovelhas. Não só aquela reunião formal. Né?
Então, fazer uma programação no meio da semana, olha, ou no fim de semana. Olha, nós temos nosso grupo na quinta, mas eu senti que a gente está precisando ver um tema aí. Né? Há uma necessidade de cura interior, há uma necessidade de perdão, há uma necessidade de rejeição. Vamos pegar um material lá e vamos estudar juntos aqui num seminário. Nós vamos fazer um seminário de 2 horas aqui esse sábado, né? E reúne o povo para alimentar, para suprir aquela deficiência que ele tem. Isso sempre foi ensinado, mas não fazem. Entende? Isso é algo assim, talvez, né, que o presbítero poderia estar observando, ou o líder do exército, assim, né, que está ali sob o cuidado, tendo cuidado daquelas tribos, ou podia olhar para os grupos familiares e ver essas necessidades também, e quem sabe indicar para o líder, para alguém, para poder estar fazendo esse trabalho aí. Então ali eu vejo assim que, olha, o sistema Jesus nos compara como ovelhas. E ele é o pastor. Então, quem é um representante de Cristo como pastor do grupo? É o líder do grupo. Olha como um pastor de ovelha procede no campo. De manhã ele olha, de tarde ele olha, ele observa, ele cuida. Tem uma lá que não está muito bem, ele já separa para tratar. Eu sei porque eu aprendi isso agora há pouco tempo. A gente tem ovelha aqui onde eu moro. Não é muito, mas tem umas para a gente comer de vez em quando. Então, eu vejo que se tu não olhar de manhã, de tarde ela já pode estar a perigo de morte. Bicho muito frágil. Muito frágil. Nós somos também assim. Chega alguém e conta uma fofoca pra gente, a gente já sai do ar. Olha aí, né? Pode ver, né? A gente vê que essa orientação... Pode falar, Túlio. Não, e essa orientação não é do Sérgio nem da Igreja do Senhor Jesus, né? Do próprio Cristo, né? Então é isso que a gente tem que entender. Que tem pessoas que perguntam, né, umas coisas. Não, mas isso aqui é o próprio Cristo. Está aqui em Atos, né? Atos diz que pão de casa em casa, né? Então é determinação do Cristo, não é nossa, né? Não é do Sérgio, não é da Igreja do Senhor Jesus. É do própria palavra de Deus, né? E isso que eu estou falando, assim, dessas programações, talvez você não consiga pegar todo mundo, talvez, mas não importa. Ele não vai na primeira, ele não vai na... Mas aí o testemunho dos outros vão puxar ele, entende? E está dando certo. Né? Antes do Marcelo falar ali, né? Eu já vi alguns casos, assim, ministro, do grupo familiar. Muitas vezes tem um grupo familiar que tinha muitas mulheres, né? E aí, daqui a pouco, se pegou aquelas mulheres ali, uma que já era mais madura, juntou aquelas mulheres, vamos fazer aqui o livrinho Esposa e Modelação junto aqui para nós se fortalecer. E elas fizeram aquele material juntas num momento virtual e aquilo ajudou elas a avançar mais, né, para o grupo crescer. Então, são algumas maneiras que a gente pode estar observando, isso que o irmão falou é bem importante para isso, né? Porque a gente não pode ficar engessado só naquilo ali, né? Porque a ovelha, ela não come uma vez por semana, né? Ela precisa, às vezes, de um tratamento especial, né? Ficar uma observação mais de perto e talvez um material, um estudo, uma conversa de apacentamento, assim, pode ajudar bastante essas ovelhas, assim, a desenvolver. É verdade. Se você observa, uma ovelha come no mínimo 12 horas por dia. Nós somos comparados como ovelhas. Não sabia. No mínimo 12 horas por dia ela come. E ela está sempre com fome. Então, o que a gente pega lá meia hora num dia e acha que está alimentado, entende? Com o Senhor lá. Não, gente, a tua mente não vai ficar no Senhor, não, desse jeito. Tem que aumentar a comida. Uma época aqui, estava dando uma peste aqui nos bichos aqui, estavam morrendo. Digo, o que é isso? Aí a gente consultou uma pessoa que entendia. Se é falta de comida, o nutriente do campo não está dando conta, então tem que dar comida extra. E a comida extra é esses encontros fora da reunião oficial do grupo. Comida extra para problema extra. Entende? Entendi.
Então, essas coisas todas têm que ser cuidado. E o líder tem que estar de olho no rebanho todo dia. Tem que conversar, tem que ligar, mandar um WhatsApp. Tem um problema aqui, deu um quebra-pau aqui, pode vir na minha casa, vai lá. Né? E tem que ter também, né, uma comunhão com as autoridades, né? A gente não pode também fazer tudo independente, né? A gente tem que comunicar, conversar, né? Levar isso à liderança lá antes, apresentar, né? Dizer, olha, eu tô com essa ideia. É o trabalho do corpo, né? Isso, tem que ter, não é também sair fazendo de qualquer jeito, vamos lá, vamos fazer e pronto. Tem que comunicar, conversar, né? E daqui a pouco a liderança pode te dar pode ajudar a melhorar essa tua ideia, ou, enfim, coopera, né? Umas coisas no reino, às vezes, que funciona muito é você fazer as coisas que eles estão necessitados, mas não fala muito. Assim, vamos ter tal dia, vamos ter tal dia. Às vezes tu tem que chegar e só fazer devagarinho, porque senão ele já pode até recuar, porque eles acham que não tem o problema. Porque geralmente quem tem o problema não acha que não tem. Entende? Amém. Marcelo? Eu me lembro quando a gente pastoreava aí, fazia um trabalho desse tipo natural, né? Chegava no ambiente, assim, pelo cheiro da ovelha, tu sabe se ela tá bichada ou não. É a coisa mais incrível, assim, ó. Então tem que estar lidando junto, né? Então, o líder, ele tem que estar no meio das ovelhas. Tem que estar lidando. Outra coisa que me chamava muita atenção é que tu media lá o espaço, falava, aqui cabe 20 ovelhas, não tem como botar mais, porque se botar mais, mata. Né? E a respeito disso, meu irmão, eu queria, às vezes entra num legalismo, né? Que o irmão comentou ali, não é para um e tá indo no grupo do outro, não sei o quê, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem, agora o Sérgio disse que não é para ir lá no grupo do irmão. Né? Porque entra, né, isso na cabeça dos irmãos. Como é que eu não posso visitar o grupo do outro lá? Não é isso. Exatamente. Queria que o irmão explicasse. Não. O que eu quero dizer é que aqui, no exemplo que eu citei, é que havia um acordo entre 2, 3 grupos. Tu vai na minha casa na quinta, eu vou lá no teu grupo na terça. E não ganhava, não aumentava o grupo, não apacentava, e ficava sempre os crentes que já estavam salvos, sem nenhum novinho no grupo, porque o grupo estava cheio, então não precisava novinho. Então, é nesse Exato. Perdia o fundamento do grupo familiar, né? Que é gerar e cuidar. Gerar e cuidar. Então, não é que não pode visitar os grupos, pode sim. Desde que seja na forma de ajudar a identificar os outros, entende? Amém, glória a Deus. Não, porque às vezes fica subentendido, foi determinado que não faça tal coisa, mas é que perde o propósito, né? O povo tem essa mania de entender errado as coisas, né? Então tem gente que vai num grupo não para crescer em vida e levar um pão, ele vai lá para criticar que não estão fazendo certo isso, não estão fazendo certo, então só complica a vida da igreja, entende? Agora, visitar um grupo para edificar e ser edificado, ótimo. Muitos grupos... E tem que entender que é o novinho que vai trazer a novidade, né? O novinho traz toda o frescor e renovação espiritual para nós. A gente se anima quando vê pessoas novas sendo trabalhadas, recebendo as bênçãos do Senhor, né? É que nem uma casa que só o marido e a mulher não tem filho. Silenciosa, quieta, não tem novidade nenhuma. Não tem incomodação, ninguém dá um grito, ninguém pega o chinelo para dar uma chibatada. Entende? Tudo no lugar. Tudo certinho. Não e tem a novidade. Baderna. Tô falando de criança, né, ministro? Falando de novidade, eu tenho criança aqui em casa, né? E sempre tem novidade, né? E elas aprontam, né? E eu... Assim, falando no âmbito assim, natural, assim, que em casa, um dia uma criança se entalou dentro da máquina de lavar roupa. Meu Deus. Não me pergunte como que ela entrou ali dentro, mas eu tive que ir lá resgatar, né? E às vezes tu trazendo assim para nós, aqui em casa com certeza, né? Sempre tem novidade, né? Mas assim... Trazendo assim para nós, assim, a ovelha que a gente está cuidando lá no grupo familiar, ela sempre vai trazer uma novidade para nós, porque ela vai trazer um certo incômodo
pra gente, que vai fazer com que a gente precise se movimentar para atender a necessidade daquela pessoa. Porque tem uma ovelha que ela vem no grupo hoje e depois ela some. Aí tu fica, e agora, né? O que aconteceu? Eu vou ter que ir lá ver. Né? Aí tu vai visitar, você mudou. Eu digo, e agora, né? O telefone não atende. Aí tu tem que ficar orando e aí, Senhor, e cadê? E daqui a pouco pipoca a pessoa de novo lá. Aí tu traz ela de novo pro grupo. E aí é igual a criança tu diz pra ela, né? Isso aqui não pode. E daqui a pouco ela entende e não faz. Daí ela arruma outra coisa pra fazer errado, faz errado e tem que ir lá orientar de novo. E de novo. Toda vez tu vai ter uma novidade, vai ter que orientar mais, ajudar mais, cooperar mais. Né? E elas vão ser o espelho do líder. Por incrível que pareça, se o líder não está consagrado, não ora, não busca, não jejua, as ovelhas do grupo, elas crescem imaturas, né? Elas não têm avanço e eu não sei se isso é normal, né? Mas eu olho assim que se o líder relaxar, não funciona nada. Por mais que tu diga, é individual. Mas as pessoas precisam do alimento, né, do espírito, não do conhecimento teológico que a gente vai criando com o tempo, né? Sim, a obra orgânica é individual, é verdade. Mas tem que ter líderes que estão dirigindo o rebanho, né? Com certeza, que Deus coloca aí, tem orientação, ajuda, ombro, né? Ou exortação de vez em quando. Tem que sentar com a pessoa e dar uma chicotada, né? Seu Sérgio, se o Sérgio não for a Chapecó ao final de semana, dá menos povo, né? No fim não é a pessoa, mas é aquilo que Deus quer falar através da nossa vida para eles. Exatamente. Então... E outra coisa, assim, né, que eu acho interessante falando do grupo familiar, tem algo que eu aprendi que era uma deficiência minha. A gente acaba fazendo com que as pessoas dependam muito de nós e pouco de Cristo. Eu errei nisso já. Aí tu vê, um dia tu não vai no grupo lá ajudar, eles não fazem nem o grupo mais. Né? Porque eles acabam sendo ensinados a depender de uma pessoa e não depender do Cristo. Então, o grupo familiar, ele tem também, né, ministro, que tem um propósito de formar líderes. Eles têm que aprender a trabalhar sozinho, a fazer o grupo familiar funcionar por conta deles, né? A gente vai lá, ajuda uma semana, 2 semanas, e daqui a pouco o pessoal tem que começar a trabalhar, né? Sim. O trabalhar é o seguinte, tu tem que, desde que ela chega na igreja, ela tem que ter tarefa. Se tu não fizer isso, ela nunca vai trabalhar. Se tu fizer uma reunião de grupo familiar, clérigo e leigo, esquece que tu não tem mais ovelha para fazer a obra progredir. A ovelha tem que começar a trabalhar desde o primeiro dia que ela chega, ela tem que ter encargo, né? De oração, de preparar um texto, um testemunho. Ela tem que trabalhar e tem que ser incentivada a ganhar outros desde o primeiro dia, senão não funciona. Amém. Eu vejo que essa questão é muito importante, né? Eu sei que o senhor deu uma estratégia agora quando estava Espírito Santo Pinhal, né? Pegar os líderes de tribo ali de exército e colocar para dirigir o culto, né? E aquilo trouxe um crescimento de vida, creio, para os irmãos, assim, para mim também, muito grande, né? Porque fica fácil, né, de tu, cada vez, peguei um modelo, né, da central lá, né, de Cachoeira, e repliquei isso na igreja, irmãos, é maravilhoso isso, né? Porque Deus vai usando os irmãos, eles vão se sentindo mais próximos de Deus, não ficam esperando, né, pela liderança, ali Deus vai dirigindo as coisas, é maravilhoso isso. E no grupo familiar eu creio que é a mesma coisa, né? Tu dá uma palavra para a pessoa, estuda um CD, aqui traz uma palavra a respeito, um testemunho ou algo desse tipo, e deixa falar, né? Glória a Deus, porque Deus tem que utilizar todos, né? No grupo familiar também, de repente, assim, porque Deus vai fazer uma mexida na agenda, eu acho, na maneira de funcionar o grupo familiar. Só estou esperando o amém do Senhor aí, para dar um impulso mais, né? Eu acho que o Senhor quer mexer porque tem novidade aí para melhorar, né?
E esse Então, modelo aí que o Marcelo falou, ele pode ser aplicado lá no grupo familiar. Pode ser que um dia tu Pode. use outra pessoa para dirigir o grupo, né? sim, com certeza. Avisa uma Vez que- semana antes ali, te prepara aí que semana que vem é contigo. Porque o líder de grupo é o líder de uma igreja, eu quero dizer para você. Amém. Ele tem que ser qualificado como se fosse um líder da igreja, entende? Então, tu nunca pode deixar de incentivar ele comer, se alimentar e para conhecer mais e mais o sistema de Deus. Porque se uma pessoa não conhece o sistema de Deus, ela fica muito com a visão tubular dentro do grupo, entende? A reunião do grupo é uma consequência da visão global. Então, a minha liderança no grupo tem que estar atrelada, embasada, fundamentada na visão geral. E não na visão exclusiva do grupo. Né? Porque senão aí a minha visão fica totalmente tubular. E aí eu não avanço. Né? Amém. Então, se eu explico para a ovelha que aquele grupo é por causa do reino que Deus está formando, aí ele vai ter um incentivo, uma motivação diária para tocar o barco. Né? Então, olha só que aquele domingo lá, Deus mostrou isso para nós. Eu não posso fechar minha visão para dentro de um grupo familiar. Não. Justamente eu estou fazendo aquele grupo familiar por causa do geral que Deus tem. Amém. Amém. É o que pode dar esperança, né, irmão? Porque tu pensa assim, tô fazendo essa coisa, parece tão pequena, né? Mas é ligada a um grande reino, né? Por exemplo, um levita de grupo familiar que não tem muita motivação, porque não tem povo para aplaudir, né? Aquilo ali é importante. Talvez o mais importante é aquela posição dele num grupo do que num micro. É que ele não vê isso, entende? Então, se tu pega uma direção do Espírito para escolher os cânticos para o grupo, tá? Ou o cântico para o grupo, o rendimento daquele grupo já começa assim de cara a bombar. Se tu pega o cântico dirigido por Deus. Eu tenho e não prova tocar, disso. não tocar sempre os mesmos. Isso aqui eu já sei, vai tocar. Não, vamos se esforçar para aprender mais e mais. Né? Ontem um Nutrivídeo aqui em casa falou a respeito disso. Se uma pessoa entrou na igreja ontem, né, olhou para o violão, tu já convida, né? Convida para ser levita, né? Para louvar o Senhor. E hoje tem os cursos de vocal na estrutura que o Senhor nos fornece. Tem violão, tem teclado. Incentiva o povo a desenvolver os talentos. Talvez ele seja um músico de ventre e não precisa assim, ser técnico como eu. Mas o cara tem dom e só não desenvolveu até hoje. Amém. Glória a Deus. Sabe, falando ainda do louvor, é uma área importante no grupo familiar, né? Porque o louvor, ele vai abrindo, assim, as portas, né? Para a palavra que vem em seguida, né? E já aconteceu comigo, assim, uma vez eu estava num grupo familiar com o Kleber, né? Que tá lá em Erechim, né? A gente estava num grupo familiar e aí tinha uma pessoa orando e eu era o levita. Tinha uma pessoa orando e eu sempre fui levita, né? E só que aquele dia foi diferente, porque aquela pessoa começou a orar e eu comecei a sentir um negócio diferente por dentro de mim aqui. E ela foi orando, e eu fui dedilhando e sentindo um negócio diferente. E daqui a pouco aquilo rompeu, assim, de um jeito que começou a externar o talento divino de uma forma inédita na minha vida. E comecei a orar, e comecei a usar das línguas dos anjos. E tudo isso, assim, foi acontecendo e fluindo. E eu aprendi, né, ali, né, que quando você está consagrado, né, não importa se tu tá louvando na igreja, que eu achava lindo, né, tu ir lá louvar na igreja na frente de todo mundo, né, se tu tá consagrado, se tu tá buscando a Deus, tu pode louvar o Senhor no grupo familiar que vai fluir do mesmo jeito. E daquele dia em diante eu senti uma abertura, assim, maior, né, isso por os levitas, assim, né, eu senti uma abertura maior do Senhor para fluir os talentos através de mim, não só na área do louvor, mas na oração mudou, né? A forma de comportamental mudou. Parece que deu um estalo, assim, né?
Mas precisou muitas vezes eu ir no grupo, muitas vezes eu participar de grupo, mas aquele dia, naquele grupo, marcou. Deus diz, hoje eu vou operar alguma coisa nova. E ele operou. Então é importante, né? A gente que está no grupo familiar ter uma função mesmo, como o ministro disse, né? Ter uma função, ter uma tarefa e começar a ter um esmero naquilo ali, né? Se esforçar para fazer aquilo sempre melhor para o Senhor, porque vai chegar o dia que vai romper. Vai chegar o dia que aquilo vai levar, Deus vai levar aquilo para um nível maior. Né? Mas a gente tem que estar ali, né, ministro? Tem que estar ali sempre perseverando, tem que continuar. Às vezes tu vai estar no grupo e vai estar um pouquinho até desanimado, mas tu vai igual, que vai chegar um momento que vai romper. Uma experiência, né, que tinha umas pessoas, né, que eram de um outro segmento, né, cristão, e eles iam num grupo e na hora do louvor, né, eu distribuía folhinhas para eles, né, para eles acompanhar o louvor, assim, e eles cantavam lá no coral, lá onde eles iam, né, e interessante que eles acompanhavam muito bem, né, então às vezes falta isso também, né, o levita começa a fazer o louvor ali sozinho para ele, né, e não convida o grupo, né, para participar, e eu lembro que essa experiência era maravilhosa, que eles sempre acompanhavam os louvores através da folhinha. O louvor, eu creio que abre, né, os céus, né? Eu creio que o Senhor fica feliz quando tem louvor. Mas a gente também tem várias funções na igreja que a gente precisa estar atento, né? Por exemplo, o porteiro, por exemplo, né? É uma peça importante que ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Todo mundo quer louvar lá porque é bonito, né? É bom, é agradável. Eu gosto de ser porteiro. Hã? Eu gosto muito de ser porteiro. Normalmente a gente é porteiro. Daí não é porteiro, daí. Então, são coisas que a gente precisa ter entendimento, né? Que não é só... Porque o louvor é o que dá glamour, né? Mas porteiro também dá glamour. Sabe, que eu fui porteiro 7 anos. Né? Que benção, né? E conta pra nós, Vinícius, como é que o porteiro se comporta lá? É boa, porque tu tem a oportunidade de fazer as pessoas que, pela primeira vez que estão chegando na igreja, se sentir dentro da casa deles. Amém. Tá? E Deus dá uma habilidade, dá dons para muitas pessoas da igreja para ser porteiros. Mas as pessoas têm que querer, né? Fazer com amor aquilo e não sentir. Uma vez tive experiência com muitas pessoas, né? Que a gente tinha encontros assim maiores, a gente deixava os irmãos para cuidar do banheiro. Ele se sentiu o último dos últimos. Meu Deus, teve uns que me xingaram, que eu não estou aqui para limpar banheiro, nem na minha casa eu limpo. Mas na casa do senhor vai limpar. Pois é, né? Estou mais perto do tocaio, né? Mas não tem nada de mal cuidar um banheiro na casa do Senhor, assim, né? É uma coisa boa até. Ali tu pode apacentar, conversar com os irmãos que estão entrando ali, né? E mostrar, dar um testemunho de que qualquer serviço na igreja é muito nobre, né? Mas eu já vi pessoa muito feliz limpando o banheiro também, né? Fazendo eu fazia com amor. Eu já vi gente fazendo assim, com muito amor. Limpar o banheiro e ficar feliz, porque ganhou uma tarefa dentro da igreja, que eu vou fazer isso aqui pro Senhor. E eles faziam faceiro, né? E então é talento que Deus dá para cada um, né? Agora descobri que o Túlio tem cidadania italiana, nós precisamos de missionário na Itália. Amém. Pois é. Que benção. Irmão, fala para nós o seguinte. E ele tem passaporte, eu vi. Eu descobri que ele vai viajar daqui a pouco. Vai viajar também. Vai para a Alemanha. Vai ver o neto, né? Isso. Filha. Então agora ele já pode se preparar para passar pela Itália, por ali, né? Para dar uma olhada. Tem ovelhas lá na Itália. Que benção, né? O Sérgio deixou a dica de um livro aí, para retornar um livro aí, queria que o irmão compartilhasse conosco. Eu acho que o modelo do monte tem que ser olhado de 15 em 15 dias. Amém. Embora assim ele precisa de uma pouquinha atualização, mas ele é um livro que dá um norte bonito em tudo isso que nós estamos falando.
Amém. Ele já teve um upgrade um tempo atrás, né? Então, talvez vai precisa precisar mais um. Talvez precise um retoque ainda antes de Jesus voltar. Amém. Amém. Glória a Deus, mas gente, o nosso bate-papo aqui tá muito bom, mas ele tá finalizando, tá acabando aqui, né? Nós temos só que agradecer a Deus aí por essa oportunidade que Ele nos dá de compartilhar aqui da sua palavra, né? E eu queria deixar, assim, um breve momento para que cada um venha deixar, né, suas considerações finais. Primeiro o Túlio, depois o Marcelo e aí o ministro também. A dica do mês, eu creio que é a cura da lepra, né? Eu acho que é a parte importante desse mês, né? Porque todos nós temos essas dificuldades, todos nós temos. Então eu creio assim que deixar essa dica aí para todo mundo, né? Fazer de verdade, né? Fazer de verdade, tirar o tempo, né? Porque o grande problema às vezes é tirar o tempo, né? Pessoas não querem às vezes tirar o tempo aquele determinado. Então que Deus abençoe a todos, né? A cura da lepra, vamos colocar na nossa frente, vamos fazer. Amém? Amém. 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 Deus abençoe a todos, né? Além da cura da lepra, deixar também o Senhor serve e conserva aí. Foi trazido à memória novamente. Para retomar. Amém? Amém. Eu agradeço aí a comunhão. Agradeço a Deus aí por a gente ter esse momento que voltamos aí o mês que vem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então tá, gente, obrigado a todos vocês pela participação e até a próxima em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe. O programa Hora da Primícia fica por aqui. Novo pela queda do ego, sinto teu governo em mim. Oh, que paz, meu Senhor, que alegria.